Fala, gestor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao NPS Gym Leaders, o seu podcast de gestão da vida real. Eu sou Noara Poser. E eu sou Denis Soschini. E antes de iniciarmos nossa entrevista, agradecer à Faculdade no Iguaçu pela parceria e patrocínio. E hoje estamos com dois grandes empresários, né, Nu? Olha, eu tava ansiosíssima pro dia de hoje, porque, gente, assim, de verdade, eu tô muito feliz em receber essas pessoas que, primeiro, desenvolveram um trabalho único dentro do segmento, desenvolvem um trabalho único e tem uma entrega de valor gigante pro cliente final também. Só para vocês terem ideia, quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, em 1970, 2004, o Arthur Monteiro, estamos aqui com o Arthur Monteiro e Gisele Monteiro, ele estava saindo da pós-graduação, né? Para você ver o tempo que ele tem, a gente estava conversando antes aqui, e eles conhecem Verkhochansky, Matviev, né? Não só conhecem pessoalmente mesmo, né? E estudaram. Então é um prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos, Arthur Monteiro, Gisele Monteiro, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, é uma alegria a gente estar participando de um podcast tão valioso como esse. Obrigada. Agradeço o convite e vamos contribuir, né? Vamos lá. Legal. Pessoal, vou tentar resumir aqui um pouquinho do currículo deles para começar a entrevista, né? Ambos são empresários, né? A Gisele é especialista em diástase, não é isso? E criadora de um programa de recuperação pós-parto que ajudou mais de 30 mil mães pelo Brasil todo em mais de 70 países também, né? E o Arthur, como falei, foi meu professor, tem aí muitos discípulos na educação física, né? Vários professores que hoje estão nos grandes eventos aí, seguem a linha do Arthur aqui no Brasil. E também é empresário digital, mentor, não só digital, mas mentor de várias empresas, vocês dois, né? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho de vocês nessa mentoria para empresários, por favor. Bom, esse é um projeto que Deus colocou no meu coração, né? A gente já tinha feito a mentoria para alguns profissionais na área de educação física, mas esse é um projeto mais novo. Porque eu tinha me afastado, como a empresa ela cresceu muito rápido, de 2016, 2017 para cá, eu acabei largando tudo para cuidar da empresa. Ou eu ficava na empresa fazendo a empresa crescer, né, de forma correta, ou eu continuava fazendo o que eu estava fazendo. E eu tomei essa decisão, inclusive, de largar a educação física, que foi uma dor no coração. Que ano que foi isso? Que eu tomei a decisão em 2014, mas eu fui tirando o pé devagar. E em 2016, 2017, eu realmente tirei os dois pés para fazer a empresa crescer. Mas o ano passado Deus colocou um projeto no meu coração, que é de cuidar de alguns empresários. Então eu comecei a chamar alguns amigos que estavam em outros masterminds que eu participo de mastermind desde 2015, né? Comecei lá com o Érico Rocha e outros masterminds de business, de marketing digital. E chamei esse pessoal para a gente compor esse grupo. Hoje a gente tem 48 empresários de diversos segmentos, né? É pessoal que fatura múltiplos 7 dígitos aí. E é um grupo muito bacana, um grupo de amigos que se ajudam. Isso que é muito legal, né? Ninguém está ali com ego, a gente está ali para contribuir com as outras empresas. E vocês se reúnem frequentemente? 4 vezes por ano a gente se reúne. Legal. São 4 encontros presenciais no ano, de 3 em 3 meses, e a gente tem um encontro mensal que é online. Então a gente traz um tema, que é um tema polêmico, um tema que o grupo está precisando. Por exemplo, o último foi de inteligência artificial, né? Como fazer a gestão e as vendas através de IA. Tem alguns membros que também são experts em IA, que eles têm empresa para criação de agentes, enfim. Então foi bem legal. Legal. E antes de a gente entrar no digital, a gente tem nas empresas um formato muito comum, que é um perfil de profissional, de gestor, que é aquele gestor que geralmente corre mais risco, que é mais arrojado, que leva a empresa do 0 ao 10, e depois ele precisa de pessoas que tem, geralmente o que leva do 0 ao 10 é que ele tem vários conhecimentos mais superficiais, né? Okay. Depois ele tem aquele grupo ou aqueles profissionais, ou até sócios, que levam do 10 ao 100, e depois ele tem que escalar ou expandir e precisa já de um grupo que leva do 100 ao 1000. Arthur, no digital,
funciona dessa mesma forma? Ou eu vejo muitos profissionais correndo em carreira mais solo do que montando equipes e trazendo pessoas com conhecimento mais aprofundado. Como que funciona? Qual a diferença pro digital? Se a gente pensar até 5 anos atrás, 4 anos atrás, funcionava de uma forma com uma empresa muito mais enxuta, né? Você mandava o link e as pessoas compravam. Então você não precisava ter uma equipe de venda. A gente não tinha equipe de venda. Uhum. A gente criava um mailing, né? Nem WhatsApp tinha. A gente criava um mail e mandava e-mail, as pessoas clicavam e compravam, né? E a gente fez bom caixa dessa forma. Só que hoje eu vejo que mesmo o digital ele não pode ser encarado só como digital. A empresa ela tem que ser física e digital. Tanto que eu escrevi um livro com Stanley, né? A Nora viu, chama eFigital, que é um ecossistema físico e digital. Então toda empresa hoje ela tem que ter um produto físico e um produto digital, ela tem que ter pessoas, ela tem que ter uma estrutura, tem que ter processo para poder não só ir do 0 ao 100, mas depois estar crescendo, né? E quanto mais você cresce, são outros desafios. E o mercado hoje não tá fácil, porque hoje tem muito mais concorrência. Embora as pessoas estão mais susceptíveis a comprar pela internet, hoje você tem concorrência. Porque as grandes empresas, como Magazine Luiza e outras empresas que investem muita grana, né, que antes não investiam, hoje o consumidor ele pensa 2 vezes antes só de comprar um produto digital. Ela pode comprar uma televisão, pode comprar um celular. Inclusive agora a gente está numa semana de Black Friday. O concorrente não é o concorrente do nosso produto. Sim. O concorrente é a televisão. Você concorre pelo dinheiro do seu consumidor usuário, né? Esse é o nosso concorrente numa Black Friday, por exemplo. Sim. Não é o produto, simplesmente. E tem um ponto aqui que eu queria reforçar. Quando a gente fala sobre esse jogo de reunir empresários, reunir pessoas para trocar, não é uma sala de aula onde uma pessoa fala e o outro ouve. É um encontro e muitas vezes eu vejo que no segmento fitness as pessoas ainda têm muita resistência em compartilhar, em estar junto, em conectar. E o que eu mais vejo as empresas que de fato vão para outro patamar são aquelas que se reúnem com as pessoas de uma forma mais pessoal, não só de forma empresarial. E um outro ponto também que você trouxe, Arthur, e até arrepiei, assim, que não é só digital, não é é só digital, ou você é digital ou você é... Não, é né? Você vai unindo forças com isso. E aí, Gê, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte... Vejo muitas academias, muitos gestores desenvolvendo programas dos mais variados para resolver os mais variados possível. Dentro do programa que você desenvolveu, se você puder contar um pouco dele também, que eu sei que é mais de um programa, mas como que foi essa sua escalada do desenvolvimento de uma metodologia, busca de potenciais compradores em uma época que não tinha WhatsApp, como que isso foi e como você vê hoje as academias criando métodos como estratégia de upsell? Isso é muito importante porque realmente a gente tem nichos que não são explorados, que foi o que eu fiz lá atrás. Romper essa barreira de você ser um acadêmico, um personal, atender a sua cliente ali no conforto da casa ou da academia dela, para ir para o digital, é uma mudança de mentalidade muito grande. Porque eu achava que eu tinha que estar tocando a pessoa, né? Até um acontecimento. Eu tinha os cursos de certificação para profissionais, eu ensinava os profissionais, e um belo dia, estou lá eu no Facebook e vejo um dos profissionais que passou pelo meu método fazendo coisas totalmente contrárias do que eu tinha elaborado ali na metodologia, né? Critérios de segurança. E aí, de repente, eu olhei e falei, meu Deus do céu, essa pessoa fez o curso comigo, mas o que ele está fazendo com essa gestante? Que eu atendo gestantes e mães, né? E aí, de repente, eu olhei e falei, se essa mulher estiver com a minha prescrição, ela vai estar mais segura. Ela vai ter tudo ali organizado, ela vai ter a sequência certa, ela vai ter toda a minha didática. E foi aí que realmente a ficha caiu, porque eu estava resistindo.
Eu tinha mentores que me falavam, você precisa ir para a internet. E eu falava, imagina, eu tenho que tocar, né? Então, quando eu vi essa situação, eu falei, realmente, se ela tiver minha planilha, se ela tiver o meu vídeo, tiver um suporte ali por trás, né? Que hoje a gente tem uma equipe de atendimento também, essa mulher vai estar mais segura. Sim. Pelo menos eu tenho a certeza de que aquilo vai estar sendo Que ano bem foi executado. Acho que por volta de 2015, 2014. É tudo Não, a gente foi fala lá atrás, foi né? um pouco antes, acho Foi- que 2013. Foi 2013. antes da gente ainda Não fechar tinha nem todo o essa processo. disruptura do Não digital, tinha, era muito nem- começo. nem chegava perto. A gente É. começou, É tudo presencial. aliás, foi apresentado o marketing digital pra gente em 2007, É verdade. tá? Em 2007. Mal tinha internet. Mal tinha internet. Não tinha nada do que Discada a gente ainda, tem né, hoje. 2007. As Que é um querido, a gente é plataformas. muito amigo hoje. A gente estava na praia, eu tinha ido jogar um campeonato de futebol em Cancún e sempre levava a Gisele. E ela estava sentada na praia, eu tinha saído para jogar. Quando eu voltei, ela estava conversando com o cara, né? E o cara parou e falou para ela assim, ela estava lendo um livro, eu até lembro o livro que era, chamava Empreendedor Rico, do Robert Kiyosaki. E aí o cara falou assim, quem tá em Cancún, não tá tomando cerveja e tá lendo Robert Kiyosaki, não é normal. E ele parou para conversar. E esse cara é muito amigo nosso hoje, né? E ele foi o que apresentou a internet, o Dos produto nossos digital mentores. para você levar para a internet. Mas, pra vocês terem uma ideia, não tinha uma metodologia. E eu falava para ele assim, o que você está fazendo? Ele falou, também não sei, copia e cola. Mas copiar e colar não dá certo, porque você não sabe a essência, né? E a gente bateu cabeça há muito tempo. Olhar hoje o que se transformou o mercado digital, cheio de produtos, cheio de profissionais, fica muito mais fácil, né? Sim, Mas imagina anos atrás, você criar algo sem uma Você não tinha referência. referência, exato. Nenhuma, Eu encontrei com a né? Noara em Cancún, ela tava indo na Barça. E olhe lá. Isso porque o cara vendia de porta em porta a Exatamente, exatamente. Mentira. Então, hoje eu novinho. vejo muito mais fácil você implantar um upsell dentro de uma academia, né? E a própria academia criar produtos para nichos diferentes, que esse é um ponto que eu bato muito quando eu vou palestrar para profissionais. Às vezes eu faço algumas palestras. A gente tem um efeito manada. Então é assim, a hipertrofia, aquele bando, hipertrofia, emagrecimento, hit. E, gente, nós temos... Eu tô no nicho, né, da gestante e da mãe, que praticamente fui eu que rompi essa bolha. Uhum. Mas você tem hoje um nicho que está crescendo, que é da menopausa. O próprio idoso ou idosa, o conceito que a gente tinha de terceira idade, hoje ele já não cabe mais. Né? A gente tem o Roberto Justus com 70 anos, gatão, né? Então você vê que o padrão também mudou. Você tem aquela pessoa de terceira idade que é sedentária, que atende aquele perfil anterior, mas você tem hoje a terceira idade que não dá para você fazer a mesma prescrição do cara de 30 e 40. Então, quem são esses novos grupos ou esses novos nichos que os profissionais ou as academias podem criar produtos ou programas, né? Você tem a questão das dores, fibromialgia, pontos de tensão, ansiedade. Não se tem produtos para isso. O próprio treinamento da flexibilidade, que eu falava também lá atrás, né? Um produto de alongamento. Você tem as aulas de alongamento, mas nada impede que a academia crie um produto XY. Vamos fazer uma aula de alongamento, vamos vender para ansiedade, ou para estresse, ou um trabalho para depressão. E criar um mercado também com pessoas que não estão sendo atingidas pela maioria dos profissionais. E você vê como o mercado mudou em 20 anos? Esse mesmo campeonato que eu fui jogar em Cancún, ele tinha duas categorias. Ele tinha categoria livre e ele tinha categoria acima de 40 anos. E tinha 3 ou 4 exceções de 38, 39. Né? Hoje ele tirou a categoria livre
ele tem categoria 40, ele tem categoria 50, ele tem categoria 55, ele tem categoria 60 e tem categoria 65. Caramba. E a subóbito. E a subóbito. Então, mas ele está levando um grupo e ele leva mais ou menos 1.400, 1.500 brasileiros para jogar um campeonato. E cada vez o pessoal está com qualidade de vida, com mais idade, com qualidade de vida jogando. E é atividade física, Sim. né? Porque quando é o que justifica, é o que traz, é a mente trabalhando tanto quanto o corpo, né? Hoje as pessoas valorizam isso muito mais. E eles estão falando sobre produtos digitais para academia, mas eu ainda acho que tem uma dica anterior para o gestor, né? Que, como eu falei, antecede a criação do produto, que o digital traz como exemplo para ser seguido, que é determinar bem a persona, né? Quem é meu nicho? O digital faz muito bem isso, Sim. né? E consegue ir melhorando isso cada vez mais. O gestor, muitas vezes, ele não passa um questionário, não vê quais são os benefícios desejados pelas pessoas, quais são os motivos que as pessoas, pelos quais as pessoas estão lá, o que elas valorizam, o que elas costumam usar, idade mesmo, coisas básicas, para conseguir focar no marketing, na divulgação, na qualidade da entrega, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Né, determinar bem quem é o cliente, determinar a persona, aprender isso com o marketing digital, que faz muito bem. E aí, com isso, criar as soluções, né? E a gente já traz essa pergunta, né? Quais são as soluções que vocês percebem digitais que dá, como a Nora falou, para um gestor trazer? Você trouxe vários nichos, mas qual é o caminho, melhor dizendo, que o gestor deveria... Quero criar um produto digital, fazer um upsell, e a gente percebe que muitas academias que a gente está na consultoria querem isso. Por onde começar? Só um pouquinho antes, as academias podem ter o seu produto como uma Sim. estratégia de upsell, não podem? Sim. Podem. Posso responder essa? Não, o que eu vejo assim, eu já dei consultoria para muita gente, já dei mentoria para muita gente. Eu acho que o primeiro erro, mesmo na construção da persona, né, pega os dados demográficos ali, levanta as dores, mas não vai para as dores na segunda camada. Então, por exemplo, se o objetivo é emagrecer, ok, então ela tem uma dor, mas quais são as dores mais sentimentais, mais internas, aquela que o cara não conseguir vestir a roupa, tirar a camisa na praia, tem muita coisa. E tem coisa pesada que a gente levanta nos nossos produtos lá, por exemplo, que eu tenho vergonha de tirar a roupa na frente do meu marido. Sabe, é forte isso. É muito. Ou tenho vergonha do meu corpo, não me olho no espelho, sabe? Tenho nojo do meu corpo, são coisas muito pesadas assim. Então, que a gente como profissional nem imagina. Olha como a gente tá raso. Eu só fui entender isso através do digital. Então, isso que você falou de estudar a persona, entender, né? Claro que você vai ter que ver ali, não adianta criar um produto ou um atendimento diferenciado ou personalizado se você não tem profissionais capacitados para aquilo. Sim. Então, você precisa conhecer a sua equipe, ver exatamente qual é o perfil da sua cliente, do seu cliente. Tem produtos para homens que não tem também, a gente fala muito de mulher, mas o homem adora se cuidar. Sim. E o homem que está na academia, ele tem uma vaidade, então ele deve ter ali uma camada de dores, que não é o grupo que eu atendo, mas deve ter uma camada de dores que ninguém fala. O homem é pouco explorado. E aí você vê também se você tem profissionais qualificados, especializados para você criar determinado produto, porque senão também você vai errar. E se não tiver, tem que treinar. Tem que Tem que preparar, treinar. né? E aí até vem um pouco respondendo a sua pergunta. Eu estou indo para a academia hoje porque essas mulheres vieram até mim. Então eu recebo frequentemente, Gi, estou lá na academia, estou treinando, eu tenho diástase, mas ninguém sabe me atender. Gi, eu estou grávida e falei da diástase, profissional nem sabe o que é. E eu não lembro ter tido isso na faculdade. Não Eu, com tinha, certeza, porque não é tive. um conteúdo novo. Muito É um novo. conteúdo novo. E outra dor, né? Eu tô treinando e a minha barriga parece que tá piorando. Aí eu vou ver a prescrição, tá tudo, né? Daquele jeito, tudo que não pode. E como é uma área nova, existe muita coisa ainda errada. Metodologias que vieram com uma promessa de tratar a diástase sem nem entender o que é essa lesão. Sim.
Então, você tem muita coisa errada que está agravando o quadro das mulheres. E eu falo que isso é muito perigoso, inclusive por isso que eu voltei a ministrar cursos nessa área, que eu estava lá atendendo a mulher. Aí eu vejo essa bagunça no mercado. Não, gente, preciso capacitar o profissional, porque eles estão perdidos. Sim. Então, quando uma mulher chega e fala, olha, eu estou na academia e eu piorei a minha barriga, e eu estou me matando de treinar, você imagina a propaganda negativa que isso é para a academia, para a equipe do local, porque ela vai falar, ninguém aqui consegue me atender. Então, essas mulheres já estão vindo para mim, eu falei, eu tenho que ir até as mulheres. Então, a gente está começando esse processo de levar o programa para a academia, de forma online mesmo. Porque ele está tudo pronto, eu tenho uma equipe pronta, então a academia só tem que fazer o upsell, né, vender o meu produto e aí a gente em cima disso. ganhar em cima disso. Você vira um afiliado, né? Podemos treinar o profissional? Até podemos, mas antes disso, é muito mais rápido ela ter o meu atendimento e eu cuidar dessa aluna que está ali, que eu já cuido de várias, né? Já está ali e não está tendo resultado. Porque eu acho que a grande vantagem é que o produto ele já está validado. Sim. Você já tem um monte de coisa. Já está validado. O que eu vejo também, um erro que é comum, que o profissional ele faz, ele pega a habilidade dele, o conhecimento dele, ele acha que o mundo quer comprar aquilo, e não necessariamente quer comprar. Né? Não necessariamente quer comprar. Então, por exemplo, a gente testou um produto para dor nas costas. Se você for pensar, quantas pessoas têm dor nas costas? Um monte. Então, teoricamente, tem demanda. Claro. Perfeito? Só que quando você faz um produto digital que a pessoa não está ali com ela já perde um pouco dessa confiança. E se ela está com dor, o que a gente testou e viu isso na prática, que o produto não rodou. A pessoa quer tomar remédio e ficar quietinha, não quer fazer exercício. Não quer se mexer. Não quer fazer exercício. Se ela estiver na academia e ela está com dor, ela vai procurar uma solução. Se ela é uma pessoa que não faz exercício, não tem esse hábito, ela quer tomar remédio e ficar quieta. Então, teoricamente, na cabeça dela, o problema foi E tratado. o remédio resolve mais rápido, né? Com menos trabalho. Sim. A academia dá um trabalho. Só que não trata, né? Não trata. Essa que é a questão. Mas, então, você tem esse gap de... não é porque que você tem essa habilidade ou você tem esse grande conhecimento e você é um expert daquilo que as pessoas querem comprar. E você acha que, nessa linha, Arthur, fizer um marketing bem feito, né, digital, para essa galera, você consegue atrair essa galera para dentro da academia? Consegue, mas vai ter que ter muito tempo para fazer isso. Porque isso é inconsciente coletivo. Você vai ter que mudar isso. Sim. A gente teve que fazer isso também porque ninguém acreditava que diástase se tratava com exercício. Sim. Uau, verdade. Vocês vão Foi ter uma barreira educação. Então é um processo de educação. Leva Estourou tempo? o olho. Leva tempo. E aí você tem que se tornar uma autoridade. Então, se as pessoas, por exemplo, se a gente pegar um profissional que não é autoridade na internet, ele não é ninguém na internet, ninguém vai acreditar. Ele precisa criar autoridade. Ele precisa criar autoridade, ele precisa ter presença online. E o que eu vejo é que poucos profissionais têm presença online. Sim. Arthur, nessa tocada aí de presença online, tá? Pensa na academia, no gestor da academia. Eu vejo que muitos têm medo de falar assim, eu vou colocar meu professor, ele vai virar estrela, ele vai brilhar mais do que a academia. Por outro lado, a gente sabe que colocar a empresa no digital é mais difícil do que colocar a pessoa no digital. O que você sugere, trazendo um pouco do que o Denis comentou também, dessa questão, montei aqui minha metodologia, um exemplo qualquer, de corrida, um exemplo bobo. Quais seriam os primeiros passos para você transformar isso em um produto digital, para atrair o cliente, para de fato, assim, da concepção até o momento da venda? Como você faria esses passos? Então, eu vejo a academia como um grande mercado, né? Como se fosse um supermercado, e você tem na prateleira os produtos. E cada produto, ele tem que ter um expert, ele tem que ter um responsável. Ele tem que ter uma pessoa que é o responsável por aquele produto. Né? Senão, tem que ter uma cara do produto. Tem que ter uma cara, você tem que empacotar Porque as aquilo. pessoas, acho que elas se conectam com a pessoa. Com pessoas. Né? Pessoas se conectam com pessoas. Só que aí você tem um outro problema que pode ser jurídico. Né? Que se a pessoa sai da academia, como é que fica isso? Tem que estar muito bem amarradinho num contrato. Seção de direitos de imagem e tudo mais. Né? Se você pensar Nossa, agora fugiu aqui o nome do primeiro produto que teve lá de recorrência
que tem vários professores. Da queima diária. Queima diária. Queima diária. Né? Tá. Queima diária. Você pensar na queima diária, é uma academia online. É uma academia online. Só que você amarra muito bem o contrato com os profissionais. E aí eu acho que um dos pontos é aquele profissional, ele tem um percentual, como um livro. Você escreve o livro, praticamente ele é da editora, né? Não é seu. Você ganha não, lá 8, não dá para ser o percentual de livro, não. né? Senão ninguém... Aí depende depende do volume, muito né? do volume de vendas e também o preço do produto, Sim. né? Se você for falar assim, ok, percentual de livro não é alto, mas se vender 17 milhões como vendeu o Pai Rico, Pai Pobre, passa a ser É interessante. legal, né? Começa a Entendeu? ficar divertido. É uma outra dinâmica. Aí a gente tem que também entender que você ganha num volume. Quanto melhor esse marketing, mais esse profissional vai ganhar. Mais visibilidade ele vai ter, então ele ganha de outras formas. Se a gente como profissional ficar, não, minha hora-aula, o meu valor, você nunca vai ter essa escala. Então, às vezes a gente acha que tem que ser, vai lá, 40%. E não, porque a academia vai ter imposto, tráfego, gastos com a produção. Então, há todo um investimento que isso vai reduzir o valor do profissional, porém, ele vai ganhar no volume se tiver uma boa estratégia de marketing, vender no volume. E ao longo do tempo, né? Ao longo Sim. do tempo. Porque você só vai melhorando, mas você não Sim. acaba com o produto, né? Sim, sim. Que existe. E assim, esse lado do digital, quando a gente entra nos perfis das academias, de uma forma geral, generalizando, a gente percebe que ainda é muito amador, né? Sim. Quais dicas vocês dariam para os gestores? Porque eles acham que é custo investir numa equipe, numa agência digital. Qual dica que vocês dariam para o gestor que pensa assim? Foi a palestra que eu dei esse final de semana. Tá fresquinho. Eu coloquei 5 passos para você realmente aumentar o número de clientes, para você ter mais visibilidade. Mas o primeiro passo é aquilo, conhecer o perfil do prospect, do avatar, não sei como vocês queiram chamar. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é como você vai se comunicar. Porque o que eu vejo é que as pessoas não sabem se comunicar na internet. A moeda da vez é a atenção. Você tem 3 segundos para chamar a atenção. Você não chamou a atenção, já era. A pessoa está passando o dedo ali. Sim. Né? Aí a outra parte ok, você chamou a atenção, mas esse conteúdo, ele é um conteúdo de valor? Ou ele é mais do mesmo? Para você emagrecer, você para de comer e vai treinar. Pô, todo mundo sabe isso. Né? Mas o que você traz realmente de valor que você pode mudar o comportamento das pessoas? Então fica uma informação muito vaga. Ninguém fala como faz. E Só esse fala o que tem que ponto- fazer. Esse ponto é importante, que a gente, quando vai para os perfis das academias, é tudo muito vitrine. Não tem total. essa conexão. É aquela coisa meio marketing, Propaganda, né? Vitrine. preço. Né? Então, isso é muito importante. Eu não vejo também nas academias, e eu bati nessa tecla, né? E foi uma pergunta que uma gestora fez, mas como é que eu quebro objeção de venda? Mostra testemunho. Mostra testemunho, mostra tudo de caso. Mas não é botar o idoso, vai lá e faz uma entrevista com ele, primeiro quem é, o que ele faz, como é que ele era, como é que ele está agora. Né? E eu não vejo assim que existe um roteiro, existe uma metodologia para você se comunicar corretamente na internet. Eu acho que uma primeira dica é vai coletar depoimentos, uma experiência vicária, né? Se buscar recurso para montar, não é só sair entrevistando, depois vai juntando, né? Não, tem que escolher as pessoas certas. E essa entrevista tem que ser estruturada, né? Cara, e eu aprendi isso com o Érico em 2014. Em 2014, o Érico escolheu 5 pessoas para ser estudo de caso dele. Eu fui um deles. Que foi uma grande bênção, porque eu aprendi como é que faz. Né? A gente gravou 40 minutos para ficar 3 minutos e meio de entrevista, teoricamente entrevista em estudo de caso. E o que eu percebi ali? Toda a entrevista é para quebrar a objeção. Toda entrevista é para quebrar a objeção. Então é escolhido a dedo quem vai ser entrevistado. Primeiro, eu tenho objeção, depois eu escolho quem vai ser entrevistado, né? Então, primeiro, por que ele me escolheu? Por causa da idade. Eu tinha tudo para dar errado. Não sou uma geração tecnológica. Segundo, professor. Professor é sala de aula, não tem mente empreendedora.
Então ele foi escolhendo pessoas, e eu fui para matar essa objeção, mas ele foi escolhendo pessoas que tinham resultado, mas que matavam a objeção. E que tinha um perfil que ele queria. Não sei se vocês conhecem o professor Gilberto, que ele é da internet, famosaço aí. Tem um baita num perfil, cara, muito competente. A gente foi numa palestra dele, aí ele parou a palestra, ele me viu e falou assim, cara, eu comprei o Fórmula de Lançamento por tua causa. Por sua cara, que isso legal. é sensacional. Eu comprei por causa do seu testemunho. Que é professor. Sim. E falou, eu me encaixo nesse perfil. Me encaixo nesse perfil. Então, um exemplo, vamos Gilberto buscar Augusto? Gilberto Augusto. Vamos buscar um exemplo prático para o gestor da academia, né? Ele tem uma série de mulheres lá que tem um estilo de vida corrido, né? Então tem que cuidar, ajudar a cuidar dos filhos, da casa, trabalho, tal. E muitas delas falam que não tem tempo para treinar. Sim. E aí se ele pegar então uma mulher com um perfil desse e que consegue colocar o treino na agenda e ter o resultado de emagrecimento, vai nessa linha que você falou, esse seria um exemplo. E é tão legal isso que você está falando, porque uma das minhas alunas, ela teve 3 gestações e a última de gêmeos. Tinha tudo para dar errado. Quer dizer, Tem tudo pra dar 4 errado. crianças. Então, se a que está lá com 1, 2 fala que não tem tempo, O que dirá uma uma com 4. Aí ela tinha uma barriga vental, que é uma das barrigas que mais a mulher acha que não tem jeito. Então juntou barriga vental com 4 filhos, com uma gestação 3 gestações e uma gemelar. Então aquela que tem 1, 2, ela já começa a fazer a comparação. Não, se ela teve 3 e uma de gêmeos, comigo é possível. Então você vai construindo isso dentro do depoimento e não tem nada de mentira aqui. A vida da mulher é um resultado real e faz a pessoa falar, é possível comigo. A primeira pergunta que vem é como que ela fez, né? Aí você explica isso ao longo do depoimento, né? Trazendo para o seu negócio. Não. Porque existe uma diferença entre depoimento e estudo de caso. Né? O depoimento é você entrevistar a pessoa e ela... Entrevistar não, ela vai falar, meu nome é tal, sou da cidade tal, eu era assim e fiquei assim. Quando você faz o estudo de caso, tem todo um storytelling. Então, e foi o que eu aprendi. Né? A gente fez uma reunião, ficamos 2 horas conversando, ele conheceu toda a vida nossa. Então ele já sabia. Né? Ele foi com uma ideia, depois da entrevista ele mudou. E aí ele vai fazendo as perguntas e aí você vai desenvolvendo, como a gente está fazendo aqui. Vai desenvolvendo, aí ele vai pegar as melhores partes. Exato. E o gestor não precisa se assustar porque tem profissionais que fazem isso e ajudam, tá? Porque ele já deve estar, meu Deus, mas como, né? Então vamos passo por passo. Hoje tem muitos profissionais que fazem essa parte de... Tá muito mais acessível. Muito mais. Antigamente era caríssimo a gente. Tudo era muito caro. Tudo. Hoje... Não tinha... A gente, quando começou, não tinha Hotmart. Não. Tinha nada. Para você construir uma parte, você pagava um desenvolvedor. Isso aí. Hoje Não, e era carinho. Hoje você tem uma Um ferramenta criativo custava 450, 500 reais um criativo. Hoje você paga o mês todo para a pessoa criar 10, 12 criativos. Não, a gente queria passar para inglês e espanhol, cobraram da gente $90 o minuto em inglês, $70 o minuto em espanhol. Hoje a inteligência artificial faz tudo, Keep não Cut faz isso. mais. Ainda muda a sua boca. Mas eu queria falar aqui 2 coisas. Gente, eu não sei se vocês pegaram, mas o que foi falado aqui é ouro para você que é gestor, tá? O que a gente tá falando é, enquanto você fica tentando quebrar a objeção, ai, tá caro, mas tá caro em relação a quê? O que eles trouxeram é um método onde você entende a objeção da pessoa e onde você busca dentro dos seus clientes, dos seus alunos, pessoas que viviam aquela situação e que mostram o quanto você fez diferença na vida delas. Então, se eu fosse você, eu voltaria para essa parte aqui do vídeo para você conseguir executar isso, porque sim, é ouro. E o outro ponto, eu queria voltar um pouquinho nisso, porque eu acredito que é uma dor muito forte. Chega em uma academia e pergunta, tá, mas quem é seu público? Quem você atende? Eu atendo todo mundo dos 12 até. Só que são tantas variáveis, é homem, é mulher, tem cachorro, não tem, viaja, não viaja, trabalha onde, faz o quê? Então isso é um ponto que é muito importante a gente pensar, não só no digital, mas nos nossos negócios e com quem a gente fala.
E aí, pegando esse gancho, vocês podem falar um pouco sobre essa questão de tom de voz, comunicação, como que a gente se coloca na internet, porque eu acredito que a gente consegue trazer algumas pílulas que ajudam o gestor a falar assim, não é só filmar a aula. Tô filmando todo mundo pulando no jump. Não. E a importância do storytelling, né? Exatamente. O que você Quer? Tanto faz. Tá. Bom, uma das coisas que ele já comentou aqui, que eu acho que o profissional, o gestor e o profissional que ele vai escolher tem que vencer, é a comunicação no sentido de falar como se fosse falar com outro profissional. Então, eu posso chegar para você e falar, olha, vamos flexionar o seu cotovelo, o seu glúteo, sua panturrilha. E isso, para mim, era, assim, terrível. Eu tive que desconstruir muito para falar sua barriga, dobra, estica. Porque lá no primeiro ano já é construído na nossa mente que é uma linguagem técnica. E aí eu lembro que eu fazia um exercício. Imagina eu chegando no médico, querendo um diagnóstico, e o médico começa a falar toda aquela linguagem lá, né? Julgamento, e eu não entendendo nada. Gente, eu só quero saber o que eu tenho, E o que eu tenho que fazer? o nível do que eu tenho, se tem cura, não é? Então, muitas vezes a gente faz esse tipo de comunicação com o nosso cliente. Técnica, né? E na internet, você tem pouco tempo para conectar e você tem que ser o mais acessível possível. Então, a linguagem, ela tem que ser simples e ela tem que sair da técnica. Então, não é glúteo, é bumbum. Não é abdômen. Abdômen até hoje já está bastante utilizado, mas se você comunica a barriga, os tipos de barriga, gente, é avental, é pochete. Imagina falar isso, né, de uma forma técnica. Barriga chapada. No começo Nossa, dá uma tacadinha. Essa postagem tipo de barriga deu mais de 1 milhão de views. Nossa, é o que mais elas falam. Eu tenho a barriga rachada. Aí eu, meu Deus, o que era barriga rachada? Aí a pessoa manda foto e eu consigo enxergar. É uma barriga que realmente tem umas que tem um racho. Sim. Então você vê que tem conexão. Então, a gente faz folders muito bonitos ali na recepção, né, para trazer ali tudo que a academia tem, mas eu vejo que esses folders são muito técnicos, sabe? Então, talvez desconstruir um pouco, sem tirar a identidade, mas ser uma comunicação mais revista. Aquilo que a gente criticava e que hoje eu vejo... Acessível, né? Tem todo sentido. É a linguagem popular. E faz muito sentido. Minha mãe, olha isso. Eu sou formada em educação física. Minha mãe nunca pisou numa academia. Até o dia que ela viu no Face o seguinte post, alguma coisa assim. Tava musculação, tava escrito assim: melhora dor na perna. Desse jeito escrito. E foi o que ela falou. É verdade que musculação melhora a dor na perna? Mas você não me falou. É verdade. Talvez eu não tenha falado isso. Né? Tão simples. E isso eu acho que é genial se a gente conseguir trabalhar isso dentro das academias. E às vezes a gente quer complicar muito. Eu lembro que a gente estava fazendo aquela parceria com a Mônica Tagliari e ela fez um vídeo assim, emagreça usando um degrau. E ela fez uma aula de step, sim, não fez uma aula, fez 3, 4 passos. Subindo e descendo, um negócio simples, que para nós é tão ridículo, para nós que somos profissionais. Você vai falar que não, é isso? Deu 4 milhões de views. 4 milhões de views, ou seja, a população está precisando de algo muito mais simples e a gente quer complicar a vida, sabe? Esse é um ponto. Segundo ponto da tua pergunta, eu tenho estudado muito a questão de posicionamento, né? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Sim. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, qual que é o posicionamento? Eu vou trabalhar com saúde, eu vou trabalhar com hipertrofia, eu vou trabalhar com performance, eu vou trabalhar com idoso, vou montar uma academia cristã, por exemplo. Né? Tem uma academia cristã em Curitiba, não sei se você já conhece, já estão com 8 unidades. Não, tem do lado de casa, em São Bernardo tem uma, eu vou lembrar o nome agora, nossa. Como chama essa de Curitiba? Não vou lembrar de cabeça, mas me chamou a atenção. Porque você traz um público que tem o mesmo objetivo. Então virou uma academia familiar. E tem o Renato, que é amigo nosso, um querido, que ele não coloca academia cristã, mas é uma academia com princípios cristãos. E ele em São Mateus.
O Abriu público aqui. é família. Gospel Gym. Gospel Gospel Gym. Gym, Olha que legal. Ó, que Academia- legal. Academia para evangélicos. Nome Tá aqui, top. Caraca. ó. São Bernardo do Campo, Rude Ramos. O que não quer dizer que quem não seja evangélico não pode Não ir, pode frequentar. mas o posicionamento é quais são os princípios cristãos. Eu vou para uma academia que tem os mesmos princípios daquilo que eu acredito. Perfeito. Eu trabalhei na Ecofit, posicionamento academia ecológica, Posicionamento. cara. Quem se E ok. interessar, Ó, tá tem uma tudo outra certo. aqui. Além do céu. Essa eu gostei. Ah. Além do véu. Além do véu, academias. Essa para tem evangélicos. mistério. Isso é muito legal. Essa é mais profunda. Essa é mais profunda. Essa é mais profunda. Essa aqui também. Templo Seven Star. Ó, então tem Academias. bastante. Tem. já, Tá vendo? Olha isso. É trabalhar Eu o não sabia. nicho, né? É, E- Nicho. é nicho. É um não, nicho, é uma né? forma até de comunicação, né? E facilita a comunicação. É. Se você tem um posicionamento claro, facilita. É que a gente sai da faculdade como você falou, né, com uma linguagem muito técnica, né? E aí a gente fica presa a ela porque tem medo do julgamento. Sim? Uma das coisas que eu aprendi com o Rafa Miranda, né, do Global, ele falou assim, Denis, a gente estava junto na Unifesp, eu fui co-orientador dele, e aí ele pegou, falou assim, quando você não apertar o botãozinho vermelho, o do... né? E pi, foda-se. E aí ele falou, quando você não apertar pro julgamento dos acadêmicos, você não estoura. Ele falou, porque no início eu ficava preso a o que o pessoal da Unifesp vai pensar. Sim, vão A pensar Gisele tem uma em frase mim. legal disso. É. Como é que você quebrou foi essa uma barreira? crise existencial. Eu, nas minhas meditações, né? Aí me veio alguém dessas pessoas que fica aí, né? Que vão pensar falando de você, paga sua conta? Ou as suas contas? Não, não pago. Então, F. Botãozinho vermelho. Pagar conta, ponto. É, Eu preciso, né? Pagar a escola da minha filha, eu quero viajar, quero... Abrir mão do ego e da vaidade. Né? Esse é o fato, né? É que se você for analisar, é ego e vaidade. Tá. Tem a vaidade acadêmica, né? Que Tem, a limita gente muito. que é do mundo Super. acadêmico. Posso jogar uma bomba? Por favor, vai lá. Bomba. Desenrolem aí. Tô até com medo. Ah lá. Vamos lá. Eu tenho a minha academia. Eu atendo crianças a partir de 10 anos que podem fazer musculação, essas coisas. Eu atendo pessoas idosas, eu atendo pessoas que gostam de dança, eu atendo pessoas que gostam de correr, eu atendo pessoas que são donas de casa, atendo executivos. E aí? O que eu faço no digital? Falei que era bomba. Tu ou eu? Pode ir, você. Ah, passou a bomba pra mim. Tem Quando eu uma, penso, tem né? uma análise. Não, eu voltaria um pouco na questão do posicionamento, né? Estar muito bem posicionado. Você pode até atender um público mais aberto, o idoso, o jovem, o adolescente, quem quer um pouco mais hiper... Você pode, mas como você está posicionado? Como você está posicionado? Porque, por exemplo, se a gente pensar no nosso caso aqui, já tem homens procurando, mas a gente não comunica com homens. Nossa Tenho comunicação... e eu atendo homens, aí eu atendo como consultoria, né? Mas a gente não Tendo, vende mas esse eu não produto. vendo. Mas aparece. E tá tudo bem. Sim. E sempre vai ter um público que é o principal, que é o central. Aí Sim. é uma pesquisa que precisa ser feita dentro da rede ou Vai persona, da total. academia, né? Quem é o seu ou a sua principal cliente? Quem que realmente está ali no grosso, né, do seu faturamento? Então, talvez seja essa, talvez valha a pena, de repente, pegar um segundo nível, Sim. que aí você atrai um outro público. É uma análise diante de posicionamento. E às vezes vale a pena limpar o cardápio. Produto que não vende, limpa o cardápio. Tchau. Então, se eu tenho... Hoje foi uma discussão lá, né? Toda segunda a gente tem reunião com a equipe. E aí estava na discussão se a gente ia focar mais no mães, no combo ou no gestante. Falei, quantos vendeu na Black Friday? Vendeu X. Cara, foca no que vendeu mais. E boa, não vamos perde gastar, energia com... Não vamos gastar energia com o que vendeu menos. Né? É porque eu vendo 3 programas. Eu vendo mães, eu vendo gestante, que eu sou da prevenção da diástase, e vendo a mulher que deseja se preparar para engravidar. Mas essa vende mais no orgânico, porque eu nem faço anúncio, nada, elas aparecem lá.
Quem é essa mulher? É uma mulher que se preocupa mais com a estética, mas como que eu vou achar essa mulher? Né? Ela não tem um perfil específico. No máximo eu consigo mapear a faixa etária, eu estou fazendo o processo de fertilização, mas ainda é um público tão pequeno, né? E eu preciso conscientizar. Então é muita energia perto do outro todo que a gente tem um imagina percentual o gestor maior. que ele vai fazer impulsionamento e não sabe qual é o perfil Vai do torrar público dinheiro, dele. vai torrar dinheiro. Vai perder dinheiro, né? O próprio impulsionamento, se ele fizer direto no Instagram o turbinar e ele, depois de 4 dias ele for olhar o público, então vai estar o público lá, ele vai ter que redirecionar isso, né? Então ele construir toda uma empresa sem saber qual é o público que usa aquele serviço, que paga mais pelo atendimento diferenciado, ou pelo atendimento ser low cost, qual é o público, é jogar dinheiro fora, né? Sim. E às vezes essa análise tem que ser inteligente, porque, por exemplo, vamos supor uma academia que tem a natação, que a gente entende que tem muita criança, e as mães dessas crianças. Então eu posso fazer um duplo anúncio ali, né? Pegar essas mães também, trazer essas mães para a academia, porque já está muito mais próximo. Às vezes é mais fácil do que você fazer um anúncio, divulgação para homem. Essa mulher já está ali no ambiente. Perfeito. Né? Não que não tenham homens. Sim. Mas às vezes é mais fácil você educar para ela no período que está lá, treinar ou contratar um personal. O que você pode oferecer mais ali daquele cardápio que você já tem, né? E isso é tão legal. Às vezes a gente se apega muito à atividade no físico, do tipo, eu tenho musculação e eu tenho crossfit, então é tudo muito... Eu tenho um cliente, é muito interessante esse case. Durante a semana, é uma academia para puxar ferro mesmo. O pessoal vai lá para treinar, performance e o pessoal super curte. Só que a academia, quando dá sábado, tipo meio-dia, ela fecha essa parte de performance e ela se transforma em um ambiente super zen. Então leva aula de Mat Pilates, aula de yoga, aula de não sei o que. Eles mudam a iluminação da academia e cada semana tem uma programação diferente. Não, total, assim. E aí você vê o mesmo espaço simplesmente transformado para uma atividade que acontece lá. Então você não precisa comunicar tudo para todo mundo aí é uma o tempo quebra de todo, padrão. né? Sim. Quebra o padrão, eu utilizo aquele espaço para uma atividade específica, Sim. independente da outra atividade. Sim. Para mim é um dos cases mais geniais que tem a respeito disso. Eu acho sensacional. Sim. A gente vê como tá mudando, e mais uma vez, né? Como fica evidente, né, com o conhecimento e toda a experiência que vocês têm em digital, como fica evidente o gestor da academia física adquirir algumas habilidades e competências, mas o mindset que o digital traz para o negócio dele, né? Sim. E às vezes o cara tem medo de botar dinheiro. Eu vejo muito disso. Cara, se a gente fala quando a gente já pôs dinheiro... Só cai da cadeira, né? Não se compara. Eu não vou falar o nome da academia, mas tinha um amigo nosso que tava dando um auxílio lá, e aí o cara pegou e falou assim, eu vou investir tanto. Eu falei, é por dia? Ele quase infartou. Não, porque ele achou que era por mês, ele investia por mês, né? Eu falei, não, você vai investir isso por dia, né? Porque senão não vai ter resultado. Os números são muito diferentes, Cara, né? diferente. Porque acho que a gestão da academia tradicional está acostumada ainda com panfleto na porta da academia, na esquina, passando e fazendo parcerias somente para trazer mais pessoas, deixando o panfleto em cima do balcão, né? E não vê que o investimento pode ser muito mais eficiente. Sim, há 3 anos atrás a gente fez uma reunião em casa, lembra? Com o Bruno, com o pessoal. Aí é um pessoal do digital top. E aí uma pizza comendo ali e começa a falar de negócio, né? Aí um deles, não vou citar o nome aqui, mas eu botei 2 milhões agora no último lançamento. Aí todo mundo olhou para ele assim, 2 milhões? Botei 2 milhões no lançamento. Sem medo de ser feliz. E isso é genial, né? Porque você fala assim, não, vamos investir 100 mil no digital. Quem tá no digital, 100 mil, tá, normal, beleza, quase teste. Você fala isso por umas academias imensas, só que você é louca? Não, se for no perpétuo, normalmente 100 mil por mês. Ah lá.
É 3 mil por dia, 4 mil por dia. Mas geralmente esse é o número quando você atinge um público maior, né? Consumidor. Você já tem que ter consumidor um final. faturamento, né? Você vai escalando, porque também não é um investimento burro. Né? Exato. Você vai ver taxa de conversão, Sim. você vai ver Você vai pegar ROI. Tudo matemática. um espaço muito maior, né? Sim. Geográfico no Sim. digital, e a academia tem aquela região. Acho que nem o Instagram vai consumir, e o Face vai consumir Não vai conseguir muito. consumir. Sim. Não vai conseguir consumir Se for muito vender por conta disso. presencial, sim. Mas de repente, mas- se você tem um programa online, você Mas não começa estamos falando de 150 mil, estou falando assim, ele não tem na coragem, né? O olhar para investir 1.500 por mês. Né? Sim. Ele não está Exato. falando de 150 mil. Sim, sim. 1.500 passa a ser caro pro Mas é porque ele não gestor. sabe medir na maioria das vezes. E às vezes ele tem um gestor de tráfego que não gera relatório. É isso. Entendeu? Se você gerar relatório, nenhum dono de academia é burro. Exato. Se você mostrar, ó, você está investindo 1, tá voltando 3. O cara fala, Sim. quanto que eu tenho que colocar? Sim. Acabou. Eu acho que esse que é o caminho. O problema é que muitos gestores ainda não tem um gestor de tráfego, geralmente tem uma agência pequena, e o cara vai lá e ele, não, eu gerei lead, gerei curtida, gerei não sei o quê. Eu já passei com o gestor que falou, não quero nem saber de lead. Eu quero é a venda. Quanto que tá convertendo. E até você conseguir fazer esse caminho é Sim. longo. Então, eu entendo o gestor que tem medo, mas a gente precisa romper a barreira do medo. Que quando a gente rompe a barreira, aí começa a jogar um jogo diferente. Pô, talvez eu não consiga fazer upsell para o pessoal lá que treina na musculação, tá, todo dia. Mas eu consigo vender um produto específico para esse público aqui que não tá tão... que tem outro perfil de compra. Então, eu acredito que o digital hoje, sim, quem não está, no meu ponto de vista... Eu não acho que quem não tá no digital vai morrer. Não é isso. Tem o Bar do Bigode lá perto de casa que Sim. vai viver para sempre. Tá tudo certo. Mas que quem não tá no digital perde uma oportunidade imensa de escala, isso eu acredito que perca. E para finalizar, minha última pergunta, prometo, hoje a gente vê também como um padrão, né? Ou eu me especializo ou eu não faço, né? Como na gestão das academias. Eu tenho um ponto de vista que o gestor, se ele fizer um curso básico para entender os termos, né, as nomenclaturas, como funciona o marketing digital para a academia dele, e contratar pessoas ou uma agência para fazer, eu acredito que funciona bastante. O que vocês acham? Ele precisa se especializar, né, desenvolver habilidades, competências e ele tocar o marketing digital, ou ele consegue terceirizar o serviço e sair bem feito? O que vocês acham? Você que é mais técnico. Sobrou pra mim. Cara, eu vou dizer assim, a nossa empresa ela é dividida em estratégico, tático e operacional. Né? Certo. Se você perguntar pra mim coisa operacional, tem muita coisa que eu não sei, mas eu vejo o número, Sim. entendeu? Mas o estratégico está na minha mão. O estratégico está na minha mão. Então eu diria que o gestor ele não precisa entender, sabe, como é que vai apertar o parafuso, que pressão que põe ali, mas ele tem que entender o todo. O todo ele tem que entender. Porque senão é muito fácil você tomar um chapéu, muito fácil você tomar um balão. Se não souber o que é ROI, ROAS, já ferrou, né? Então você tem que entender das terminologias e tem que entender um pouquinho, por exemplo, lançamento clássico. Qual a estratégia do lançamento? Não precisa entender a fundo, mas lançamento clássico tem 2, 3 vídeos lá, você entrega conteúdo, depois você faz um vídeo de venda. Ou perpétuo, vai vender todo dia. Mas que métrica que eu tenho que ter, ou a precisão disso para não poder tomar chapéu? Ou seja, estou perdendo dinheiro, estou investindo, está dando retorno, quanto tempo leva? Vou fazer um outro tipo de lançamento, Que entender... é o funil, quais são as fases, qual o tipo de vídeo para cada nível de consciência, as coisas básicas. Porque senão você pega uma Vai ser agência, vai ser enganado. Vai ser enganado. Ou até pedir que tipo de relatório que você quer que o teu gestor passe para você. Tem muita agência de marketing digital e tem muita agência ruim também, né? Como tudo, eu diria que tem mais ruim do que boa. Eu escuto muitas reclamações de não entregar resultado, de não entregar o que foi prometido. Porque a gente tem colegas de profissão, né? Que eu falava pro cara assim, cara, quem que você pegou para fazer o seu negócio? Ajudar no... eu peguei um cara que fez o curso do XYZ. O cara que fez faculdade não necessariamente ele é bom. Sim. Né? Se o cara fez o curso XYZ, qual o resultado ele não teve? necessariamente ele também é bom. Né? Então, como é que você fez essa seleção? Você contratou por habilidade ou contratou por comportamento? É isso aí. Né? É isso aí. Boa. Então, às vezes, o cara não sabe nem contratar. Sim. Ele
não sabe nem Não o que tem critério pra o que contratar. Não pedir. tem critério. Quero um não monte tem de aluno. critério. Que aluno? Quando? Não tem. É muito, muito raso, né? Raso. E aí é onde as pessoas Raso. realmente perdem a linha. E aí acha também que generaliza. Nenhuma funciona. Calma, não é assim. Sim. A internet não dá certo. A internet não serve. Enganação. Ih, quantas vezes. Faço 3 postagens, pô, não teve muita curtida, eu vou parar. Né? E o Muito. negócio é Nossa, insistência. Pô, a gente levou 3 anos para ter resultado. 3 anos. 3 anos para ter resultado. Se a gente contar a história aqui, não vou nem contar, senão nós vamos começar a chorar. Mas a gente comprou o curso do Érico sabendo que ia perder o cartão. Olha lá. A gente não tinha dinheiro. Eu falei para ela assim, posso comprar? A gente sempre conversa. Pode. Perdemos o cartão. E levou anos para dar certo. Sim. Olha só. É isso. Levou anos para dar certo. Tem que ter uma Perdemos curva de dinheiro pra aprendizado. caramba. Claro que tem. E perde dinheiro. Gente, é um negócio, é um business. Tem erros e acertos e faz parte. Muito bom, muito obrigada. Muito Amei obrigado pela presença de vocês. recebê-los. Muito Né? bom. E antes de terminar, mais uma vez, muito obrigado à Faculdade do Iguaçu, ao Lucas pela estrutura Exatamente. e à Nora pela parceria. Maravilha. Peraí que tem um presentinho pra eles, né? Opa! Exatamente. Boa, Denis. Boa. Essa era a parte do Denis, que ele não, entendeu? Olha lá, ó, vou jogar a responsabilidade. Muito bom, temos presente. Aê, Obrigada. Obrigada, Denis. Boa, perfeito. Obrigada. E você que tá aí, tenho certeza que você saiu com um monte de anotações aí dessa conversa maravilhosa. Você tem Comenta habilidade. aqui, compartilha, manda pergunta, fala qual foi o insight que você vai aplicar, porque aqui é gestão da vida real, não é, Denis? É isso aí. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu!